Prazer. Que bom poder estar aqui com vocês hoje. Eu sou Ângela Sena, psicanalista e doutora em educação, e te convido a vir comigo para uma breve reflexão sobre várias coisas que você pode, mas que ainda não se deu conta disso. E para o nosso assunto de hoje, vamos falar sobre dois sentimentos muito comuns e ligados ao nosso instinto de autopreservação, mas que também, quando exagerados, pode se transformar em dois grandes fantasmas que assombram a mente humana, que são a ansiedade e o medo. E como provocação para esse momento, eu trago para refletirmos juntos a seguinte pergunta: com tantas mudanças repentinas há mais de um ano, todos nós estamos sentindo na pele como esse contexto trouxe prejuízos para a saúde mental de muitas crianças e jovens que estão tendo que estudar em casa à distância, e também para os adultos que perderam seus empregos e estão tendo que se reinventar com os trabalhos informais. E dentro desse panorama, dessa necessidade de se reinventar, estamos em um cenário onde a reflexão, dentro de tantas incertezas, é como evitar uma ansiedade e medo exagerados enquanto estamos passando, vivenciando essa realidade de pandemia. Será que é possível? Vamos falar um pouco sobre isso? O fato é que o novo coronavírus está causando muito estresse na população de uma forma em geral. A preocupação gira principalmente em torno da saúde, da economia, da vida social, dos empregos e principalmente a preocupação com as pessoas que nós amamos. Trata-se de uma situação de incerteza, justamente por perdermos a sensação de controle. Ninguém gosta de perder o controle sobre a sua vida. E isso naturalmente gera ansiedade e medo, que, como disse, são sentimentos bons para a nossa autopreservação, mas quando em exagero, é necessário pararmos, refletirmos ou procurarmos ajudas com profissionais da área de terapia, psicólogo, psicanalista ou psiquiatra. A procura por esses profissionais, quando se faz necessário, é justamente para regular as nossas emoções, já que às vezes a gente nem sabe dar nome ao que nós estamos sentindo, não é mesmo? É a forma de que temos que processar com aquela situação que estamos vivenciando. É buscarmos maneiras de definir o que sentimos e os motivos que levam a gente sentir o que sentimos. O fato é que cuidado emocional durante a pandemia, a gente percebe que não é igual, o sentimento não é igual para todo mundo. A situação pode ser igual, mas como cada um reage a essa realidade é totalmente diferente. E procurar um profissional é interessante para a gente desconstruir a ideia do que a gente traz sobre saúde mental, porque infelizmente ela ainda é pouco entendida pelas pessoas, que carregam muitas ideias distorcidas que foram construídas ao longo da nossa história. Uma delas é de associar a saúde mental ao contexto de doença de loucura, que não é verdade. A gente precisa dissociar isso. E quando a gente fala em ansiedade, medo e que a gente não sabe administrar, tudo isso está ligado a pensamentos. E quando se trata de pensamentos, nós temos um exemplo, muito bom, que Augusto Cury nos coloca e chama a atenção, quando ele fala que o nosso pensamento
ele é real ou virtual? Algo a se pensar. Mas ele é virtual. E sendo virtual, a gente cria fantasias. E muitas pessoas acreditam nessas fantasias. Então, consequentemente, se eu acredito em uma fantasia e que na realidade não é bem daquele jeito que a situação ocorre, então a mente mente. E se a mente mente, eu posso acreditar e ter medo e ansiedade de algo que às vezes a minha mente está um pouco desarrumado ou exagerado. E muitas pessoas elas ficam presas nesse seu cárcere criado, ou seja, no cárcere mental, como diz Augusto Cury. E aí isso detona o gatilho, e esse gatilho é um gatilho que não vai levar a um lugar muito agradável. Porque isso é um processo inconsciente, onde a pessoa perde todo o controle das suas ações e reações. O pensamento, ele gera sensações nas pessoas, onde elas às vezes podem ficar paralisadas, sem saber por onde ir ou por onde seguir. E isso começa a afetar a sua psique, da sua psique parte para algumas partes do corpo, ou às vezes para o corpo todo. Inclusive, segundo a Declaração da Organização Mundial de Saúde, ela fala que o impacto da pandemia na saúde mental das pessoas já é extremo. O isolamento social, o medo do contágio e a perda de membros da família são agravados pelo sofrimento. E aí já vem a questão do medo e de pensamentos acelerados, ansiedade. É preciso encontrar outras formas de distrair, a mente, e de uma forma saudável, porque a saúde mental, ela envolve a qualidade em como se lida com os próprios pensamentos, sentimentos e emoções durante o seu dia a dia, nas atividades que você faz, no trabalho, em casa, com a família, com amigos, com seus filhos, ou seja, com as atividades diárias. Nesse sentido, aumentar o autoconhecimento pode ajudar na identificação do que a própria pessoa, do que você que está aí me ouvindo, consegue sentir e expressar que sentimento é esse. E entender como controlá-los. Mais importante ainda, o que te incomoda, o que gera esse sofrimento e quais são os limites que as pessoas, que no caso você, pode trazer para o seu bem-estar e felicidade. Diante de alguns hábitos positivos, podemos falar, por exemplo, cultivar bons pensamentos, buscar viver o momento presente sem ficar preocupado muito com o que vai acontecer no futuro. Isso são saídas saudáveis. Fazer uma meditação ou um relaxamento através de uma respiração profunda. Valorizar pequenas coisas. Ser grato, isso é muito bom. Escute uma boa música, ligue se não puder ficar presente com um amigo, porque estamos em isolamento, mas isso é bom, isso é saudável. Augusto Cury também nos coloca algo muito importante, quando ele fala, pensar é uma coisa muito boa, refletir, o que estamos fazendo aqui, é sempre num momento de reflexão, mas quando você pensa com muita crítica, ou escolhe pensar com crítica nenhuma, tanto a falta quanto o excesso, a gente precisa procurar um equilíbrio, porque não são saudáveis. E quando você pensa sem crítica, isso pode se transformar em uma bomba contra você mesmo. Isso pode colaborar para você se tornar o seu pior carrasco. Já que nessa situação o nível de ansiedade e de medo aumentam. A da ansiedade, ela vai te perseguindo até na hora de dormir, onde você não consegue ter um sono saudável. Geralmente muitas pessoas já acordam cansadas. Por que isso? Porque a ansiedade foi acompanhando ela durante o sono. Ela deveria acordar tranquila, já que o sono é algo reparador e às vezes geralmente não acordam. Isso é um sinal de alerta.
que é que eu posso fazer para melhorar com que meu sono colabore com a minha tranquilidade? Porque você acaba gastando uma energia para a área da emoção, né? E uma emoção onde você vai trabalhar os pontos negativos. Então a gente tem que estar atento a esse detalhe. Você não pode tirar energia de emoções positivas, da sua capacidade intelectual para direcionar para fontes desagradáveis que vai mexer muito com a sua saúde física e psicológica. Outro aqui também importante vamos conversar com os nossos medos, enfrentar, ir de frente. Eu tenho medo de quê? Como é que eu posso resolver? Então vamos conversar com os nossos medos, dar um choque de lucidez nas nossas tensões e mentes ansiosas. Afinal de contas, estamos vivendo uma época onde podemos usufruir de muitas descobertas científicas, de muitos conhecimentos que poderiam, e que a função seria proporcionar prazer e alegria. Sim, estamos diante de uma pandemia, está difícil, mas essas descobertas deveriam, a finalidade seria para isso, mas que não está sendo. E com a pandemia, essa situação de ansiedade, medo, tristeza, vem se agravando. Mas a gente pode, dentro da medida do possível, dar comandos mais positivos para as nossas mentes, para os nossos pensamentos e transformar momentos tensos em menos tensos. Então, dirija o veículo da sua mente como um bom piloto. Assim, nos recomendam, Quem lê e quem escuta é Augusto Cury. Não seja irresponsável com você mesmo. Respeite-se. E o que é respeitar-se? Significa respeitar a sua tranquilidade, a sua paz, que ninguém tira, só tira se você permitir. Pois aí você deixa de ser um ser humano opaco para ser esse ser humano brilhante que você é. E isso você pode.